Então, o nosso assunto hoje é sobre pontuação. O que representa a pontuação? Né? A pontuação, ela representa no texto uma entonação, a forma como a gente fala, o tom de voz que o falante emprega numa determinada situação, e também fazem ligações entre palavras e parte do texto, conferindo-lhes sentido. E os sinais de pontuação, eles são fundamentais para uma boa escrita, e agora nós vamos conferir alguns sinais. Vamos lá? Então, pontuação, exclamação, usado para indicar espanto, admiração, surpresa. Exemplo: chega. Ponto final, indica o fim de uma frase. Exemplo: Maria saiu. Ponto e vírgula, indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo: a esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. Exemplo: o rio está poluído. Os peixes estão mortos. A vírgula, usado quando se dá uma pequena pausa, separando palavras e frases. Exemplo: era um garoto alto, vírgula, magro, vírgula, de 8 anos. Ponto de interrogação, usado quando a frase indica uma pergunta. Exemplo: você viu o meu lápis? Travessão, usado para indicar o início da fala de um personagem. Exemplo: o que é isso, mãe? 2 pontos. Anuncia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Exemplo: Descartes disse. Penso, logo existo. Além desses sinais, nós temos outros também. As reticências, que serve para indicar frase incompleta, sentido aberto, é quando a pessoa está falando algo e fica aquela coisa assim no ar, como se ela quisesse falar mais alguma coisa. As aspas, marcar citações, títulos de obras, algumas situações que a gente vê em sala de aula, quando eu peço para vocês retirarem as respostas do texto, né? Então, quando vocês copiam essas respostas, vocês têm que copiar entre aspas. As aspas também, ela pode indicar a fala de um personagem. Parênteses, marcar informação extra. Agora, nós vamos analisar os tipos de frases. Não teria como eu entrar nesse conteúdo sem que antes vocês conhecessem os sinais de pontuação, né? Então, vamos lá. Eu vou ler com a entonação, da forma como está escrita, com cada ponto, com cada sinal de ponto. Vamos lá. É ela? É ela. É ela? É ela. É ela. Então, como vocês podem perceber, nós temos 4 tipos de frases: declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. Tem até vários exemplos aqui para ler para vocês. Ó. Hoje fui às compras. É uma frase declarativa. Estou declarando, eu estou falando que eu fui fazer compras. Eu tenho essa frase assim: o que foste comprar? É uma frase interrogativa, né? Eu tenho um sinal lá de interrogação. Existe uma dúvida no ar, né? Foi feita uma pergunta, né? Vai buscar as compras. É uma frase imperativa. Quando a pessoa fala assim com você, vai buscar as compras, dá a ideia que a pessoa está o quê? Te dando uma ordem, né? Eu gosto muito deste arroz. Então, a forma como eu falei que eu gosto muito deste arroz, o sinal de pontuação que eu usei, indica que é uma frase exclamativa, porque está indicando o quê? Uma admiração, uma emoção, né?
E, por fim, eu não poderia deixar de falar com vocês que dentro dos 4 tipos de frase, a declarativa ela é subdividida em declarativa afirmativa e declarativa negativa. As frases declarativas elas são usadas para informar, opinar, definir, relatar, afirmar, né? Então vamos lá. As declarativas afirmativas. O telejornal começou mais cedo. Declarativa negativa. O telejornal não começou mais cedo. Então, a gente observa que a diferença de uma declaração afirmativa para negativa vai ser o uso do advérbio de negação não. Agora, eu vou passar para vocês alguns exercícios para vocês praticarem tudo que nós aprendemos hoje.